Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Paraíso dos Peixes e hoje a gente vai falar sobre o Tetra Neon, um peixe muito querido no aquarismo, provavelmente o peixe cardumeiro mais famoso, ou um dos mais famosos. Ele disputa ali junto com os lebistes, né, com os guppies. Eles estão ali disputando quem que é o peixe mais querido, o peixe mais famoso ali do aquarismo em questão de cardumes e aquários comunitários. Primeiramente, antes de mais nada, eu queria pedir desculpas por não ter saído um vídeo na terça-feira. Não saiu esse vídeo por questões de saúde, mas eu tô bem, não precisam se preocupar nem nada do tipo, tá tudo certo e a gente já agora voltou aí a produção normal de vídeos de terças-feiras e de sextas-feiras às 7 horas da noite. Vai voltar a sair os vídeos normais. Essa terça-feira só não saiu por conta desse imprevisto aí e tudo mais. E aquele recadinho do começo de sempre: se você gosta do meu conteúdo, acompanha o meu canal, não esquece aí de dar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos que vão saindo aí terças-feiras e sextas-feiras às 7 horas da noite. Dito isso, bora pro vídeo. Primeiramente, quando a gente está falando do neon, a gente está falando de um tetra, e os tetras eles são todos caracídeos ou characídeos. São uma família de peixes ali que compõem o que a gente popularmente chama de tetras. Aí tem o Mato Grosso, que é um tetra, é o tetra serpai, se eu não me engano o nome dele é esse. Tem o tetra cego das cavernas, o tetra negro e tá ali o tetra neon junto também. Tetra neon tem vários, né? Tem o tetra neon cardinal, que é esse vermelhinho que a gente mais conhece. Tem o tetra neon negro e etc. Os tetras eles são peixes que são comumente encontrados na América. Alguns não são encontrados na América do Sul, como por exemplo o tetra cego das cavernas. Ele é um peixe lá da América Central, do México e de outros países ali que compõem a América Central, mais na costa mesmo, nas águas doces. Mas boa parte dos tetras, boa parte dos caracídeos, eles podem ser encontrados em território nacional. Eles são peixes aqui do Brasil, são peixes da América do Sul. Então, o tetra neon, ele é um peixe encontrado na Amazônia, tanto no Brasil, ali no Rio Amazonas mesmo, no Rio Negro, e também é encontrado em outros países ali da América do Sul, mas ali para o norte. Colômbia, Venezuela. E o habitat natural desses peixes são rios, lagos, lagoas e pântanos. Ou seja, eles podem viver em ambientes que possuem alta circulação de água, como por exemplo rios, próprio Rio Amazonas, ou podem viver em ambientes que tenham um pouco menos de circulação de água, como lagos, lagoas, pântanos. Isso não significa que eles consigam tirar oxigênio da superfície. Eles não têm o labirinto que nem os anabantídeos que a gente viu ali no vídeo sobre os betas e no vídeo sobre o peixe paraíso, porque eles são anabantídeos, eles conseguem, essa característica é uma característica dos anabantídeos de conseguir capturar o oxigênio da atmosfera por causa daquele órgão, o labirinto e tudo mais. Eles habitam também principalmente territórios em que tem pouca circulação de água, não costumam habitar ambientes com muita circulação, como rios, por exemplo, mas também podem habitar, como por exemplo os betas que são encontrados no rio Mekong, lá na Tailândia. Já o tetra neon, ele naturalmente já tem esses dois ambientes para viver, tanto rios, quanto lagos, quanto lagoas e pântanos. Então, ambientes com alta circulação de água e ambientes com pouca circulação de água. No seu aquário, isso daí vai se traduzir com... Você pode ter uma filtragem forte, ou você pode ter uma filtragem um pouquinho mais fraca, mas com uma bombinha de oxigênio. Não precisa ser uma bombinha muito forte, mas se tiver uma bombinha de oxigênio vai dar uma ajudada na oxigenação da água para esses peixes. Eles não tiram oxigênio da atmosfera, então todo o oxigênio deles eles vão capturar na água mesmo pelas brânquias. Então é interessante ali que você mantenha uma quantidade legal de oxigênio para eles. Pode ser que o filtro dê conta de produzir todo o oxigênio que eles precisam, porque eles estão acostumados com ambientes com um pouco menos de circulação de água. Mas aí é sempre bom você ter realmente um filtro que ele faça uma litragem por hora um pouco maior. Você deixar uma vazão um pouco mais forte para dar uma movimentação legal na água. Não é que nem os betas, o peixe paraíso e outros anabantídeos que gostam de uma água mais calma, mais parada. Quanto menos movimentação
movimentação na água, melhor para eles, desde que ainda haja um pouquinho para ter um pouco de oxigenação ali na água. Já os tetras, já é legal você deixar uma vazão um pouco maior. Deixa a água se movimentando legal ali para eles conseguirem respirar bem. Com relação à alimentação, esses peixes eles são onívoros e não são onívoros com tendência carnívora ou com tendência herbívora. Eles não têm tendência nenhuma, eles são realmente os puro herbívoros. Não tem problema nenhum para eles comer qualquer coisa. Tudo que eles encontrarem ali, eles vão estar botando para dentro, vão estar comendo, porque realmente eles não têm exigências, eles não são muito gourmets assim, não. Então vocês vão encontrar, na natureza a gente vai ver que os tetras eles vão se alimentar tanto de algas quanto plantas aquáticas, quanto de ovas de peixes, alevinos de outros peixes, podem caçar alguns crustáceos, alguns tipos de camarões ou até larvas de inseto. O que eles acharem ali de matéria eles estão comendo. Se eles acharem crustáceos plantônicos, como por exemplo dáfnias ou outros animais nesse sentido, eles vão comer. Se eles encontrarem alevinos ali dando sopa, eles vão comer. Se eles não encontrarem nenhum desses daí, eles só tiverem plantas à disposição, não tem problema. Eles bolam uma salada ali e eles comem tranquilamente, que eles adoram também. Não tem problema nenhum deles comerem ali as plantas, porque faz parte ali da alimentação deles, de onívoros. Não tem preferências nenhuma. Então, para alimentar eles em aquários, é muito fácil. Eles aceitam muito tranquilamente rações. Comprem rações para onívoros, que tem essa boa divisão de nutrientes, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, que eles vão comer tranquilamente, não tem nenhum problema ali, eles dificilmente vão recusar a ração. E com relação a alimentos fora da ração, né, alimentos mais de petiscos ou coisas do tipo para complementar a alimentação deles, podem oferecer artêmias, podem oferecer dáfnias liofilizadas, podem tentar picar camarão, aquele micro camarão para eles. Não sei se eles vão comer, porque eles são peixes bem pequenos. Eles são peixes ali que chegam no máximo a uns 3, 4 centímetros. Dificilmente eles passam ali. Uns 5 centímetros até podem chegar, alguns. Mas eles não são peixes muito grandes. Então a boquinha deles é pequena também. Eles não vão comer coisas muito grandes. Então vai ter que picar bem picado ali os camarões. Se para alimentar a Tonks aqui em casa com os micro camarões dela, já tenho que picar porque o camarão é grande demais para a boca dela, para os tetras tem que picar mais ainda, então fiquem espertos com isso. Agora a parte vegetal, vocês podem dar pepinos, folha de espinafre picada também ali, podem dar uma amassada em ervilhas e dar as ervilhas para eles, ervilhas congeladas, tá? Nunca deem nada em conserva, porque as coisas que estão em conserva elas podem alterar ali pH, podem alterar um pouco a composição da água, não é legal. Então deem sempre as congeladas mesmo. Pega, descongela a ervilha, amassa ela e faz tipo uma papinha ali, um purezinho e põe na água, que eles vão comer super bem também. Se conseguirem achar rações com alho, perfeito. O alho ele ajuda muito na saúde dos peixes, já comentei isso em outros vídeos meus. Com os tetras, já que eles não têm problema ali com matéria vegetal, se der para eles uma quantidade bacana ali de alho, eles comem tranquilamente, não vai sobrecarregar o fígado nem nada. Então pode mandar ver que os tetras eles são bem fáceis de alimentar mesmo. Agora quando a gente fala sobre o aquário, vamos partir agora para a parte que interessa, principalmente para iniciantes. Já vamos deixar claro aí que o tetra é um peixe sensacional para quem está começando. Quem é iniciante não curte muito a praia ali dos pet fishes, de ter um peixe só no aquário e tudo mais. Ele queria ter um aquário mais assim para enfeitar, que tem, lógico que a gente sempre fala, né, para enfeitar, mas tem que cuidar, são animais, eles são sim animais de estimação do mesmo jeito, por mais que não sejam pet fish, você não vai ter ali toda a questão emocional com esse animal, eles ainda são animais que precisam de cuidados ideais e tudo mais, são seres vivos. É como se você cuidasse aí das plantas da sua casa, o aquário tem ali um monte de seres vivos que você precisa cuidar também. Então, quando a gente fala ali na questão dos iniciantes, para peixe cardumeiro e gregário, já dizendo que eles são gregários e cardumeiros, é sensacional você começar ali com tetras, porque tetras em geral, mas vamos falar aqui do tetra neon, porque eles são peixes que podem ficar numa litragem confortável pro aquarista, ou seja, aquários menores ali, que consigam ser colocados em qualquer lugar na casa e tudo mais. E eles também
São peixes muito pacíficos, dificilmente eles causam problema, não só entre eles, mas até com relação a outros animais. Tem muita gente que coloca alguns peixes que são um pouco agressivos em aquários, como por exemplo o peixe-paraíso. A gente falou sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o peixe-paraíso, mas não só o peixe-paraíso. Alguns tricogasters, como a colisa e tudo mais, os tetras eles são escolhidos como a fauna complementar ali nesse aquário comunitário. De tão pacíficos que eles são, super adaptáveis e tudo mais. É muito interessante que eles podem ser misturados ali com boa parte dos peixes, porque eles não oferecem risco nenhum. Claro que a gente tem que tomar cuidado para os outros peixes não oferecerem riscos aos tetra neon, mas os neon eles não vão oferecer risco para ninguém. Só tem que tomar cuidado ali com relação ao pH, o pH das faunas que você coloca. Já falo isso em todos os vídeos que eu faço. O pH tem que bater para os peixes. Então, os tetras neon eles são muito bons ali para serem colocados como faunas complementares ali. Eles são pacíficos, tranquilos, não dão problema nenhum. Excelentes para iniciantes. São peixes resistentes também. Com relação à litragem, eu já vi gente conseguindo manter 10 neons em 20 litros. Eu particularmente acho pouca água para muito peixe. Dá para manter em 20 litros tetra neon, sim. Só que eu recomendo que daí vocês tenham menos peixes, até porque eles vão reproduzir, vai ter mais peixes ali que vão estar nascendo. Então eu recomendaria em 20 litros vocês colocarem tipo 5 tetras. 5 tetras neon tá bom. E aí eles vão se reproduzir, vai surgir peixes depois. Então, tetra neon, se for colocar num aquário tão pequeno quanto 20 litros, lembrando que são cardumeiros, então é mais de um peixe, não é um peixe só que você vai colocar no aquário. Até porque se você colocar um peixe só no aquário, ele vai ficar meio perdido, assustado, não vai saber, não vai ter o comportamento natural dele, porque é um peixe de cardume. Então, sempre coloquem vários peixes juntos. Em 20 litros, 5 peixes tá bom. 5 peixes está mais que o suficiente, até porque senão você vai ficar com uma superpopulação ali, vai ficar desconfortável para eles, e eles vão se reproduzir, vai sair mais peixe dali. Então, se for colocar em 20 litros, só 5 indivíduos. Agora, eu acho mais ideal para vocês criarem tetras neon, vocês colocarem eles em aquários a partir aí de 25 litros, o meu aquário é de 25 litros, ainda acho até pouco. A partir de 30 litros tá bacana. Vocês conseguem ali colocar daí... Em 25 litros eu acho que colocar tipo uns 6. Só uns 6 tetras tá bom. Até porque vai ter a questão da reprodução e 25 litros não é muita coisa. Para peixes cardumeiros é uma litragem pequena ali ainda. É pouca água. Mas em 30 litros já dá para você tentar colocar mais. Então em 30 litros você já pode colocar de 8 a 10 peixes no seu cardume de cara assim. Até... porque se você colocar mais do que isso, mesmo que você tenha uma litragem maior ali de 40 litros, se você for colocar mais do que 10 peixes, depois vai ter a reprodução e tudo mais, vai superlotar o aquário. Então 10 peixes ali, tá um limite máximo ali de quantos peixes você coloca inicialmente no seu aquário para não correr risco de futuramente ter superpopulação. Em 30 litros, tá perfeito você colocar aí 8 peixes, 10 peixes, e mantendo eles assim. Aí beleza, se você for montar um aquário grande, não, eu sou um aquarista que gosta de aquários um pouco maiores, vou colocar em 60 litros, vou colocar em 100 litros, vou montar ali um cardume de tetras, às vezes até para ser uma fauna complementar. Se você for fazer como fauna complementar, eu ainda sugiro que você não pule mais do que 10 peixes inicialmente. Porque como é uma fauna complementar, isso quer dizer que tem outros peixes ali no aquário além do tetra neon. Então mantém menos tetras neons ali, 10 tá suficiente. Agora não, vou colocar eles no aquário de 100 litros, de 200 litros, mas vai ser só com peixes cardumeiros e vai ter o cardume principal vai ser tetra neon. Aí beleza, você pode colocar uns 15, 20 tetras neons. Só cuidado realmente para a superpopulação. Você que vai ter que observar o seu aquário e sentir se está muito populoso ali, se tem peixe demais, se eles estão se trombando, se está acontecendo alguma coisa, eles estão bravos ou coisa do tipo, se está morrendo peixe no seu aquário. Então você vai ter que ficar esperto com relação a isso. Mas aí, com uma litragem grande dessas, dá para colocar realmente mais peixes. Mas a gente fala assim, para aquários de cardume, e que você vai escolher ali, não, quero ter um cardume específico de tetra neon.
não é necessário. Geralmente a gente encontra aquários menores ali, de entre 30 e 50 litros, 60 litros no máximo. E aí 10 peixes está suficiente ali. Até por conta dos iniciantes, geralmente iniciantes começam com aquários um pouco menores, né? Eles querem começar um pouco mais com calma, então a gente recomenda ali que sejam 10 peixes, 8 a 10 peixes ali para você ter um cardume interessante. Com relação ao pH, quando a gente fala de peixes amazônicos, a maior parte desses peixes são peixes de águas ácidas, porque a gente sabe que o solo da Amazônia é ácido, a gente sabe que as águas da Amazônia são ácidas, então falou de Amazônia, lembra do ácido. Geralmente peixes ali que são amazônicos vão viver em águas ácidas. Geralmente, pode ter algum tipo de exceção, mas se eu fizer um vídeo sobre fauna com algum peixe amazônico que é de água alcalina, eu vou avisar que ele é de água alcalina. Por enquanto, a maior parte dos peixes amazônicos, inclusive os tetras, são de águas ácidas. Então o pH a gente coloca ali entre 4.0, que é extremamente ácido, mas eles vivem, até o 6.8. Isso é importante. É 6.8, não é 7.0. O pessoal do aquarismo precisa parar de achar que todo peixe vive em água neutra. Que você pode colocar lebistes, que são peixes de água alcalina, em água neutra, ali o 7.0, e vai estar tudo bem. Não é ideal, coloca mais para alcalino. São peixes de água alcalina, não de água neutra. Peixe de água neutra é beta. Beta, anabantídeos, isso é peixe de água neutra. Até o quínguio, mas os peixes de água alcalina são de água alcalina e os peixes de água ácida são de água ácida. Não tem 7.0. Então é 4.0 a 6.8 o Tetra Neon. É de água ácida. Não joga pro neutro. Não põe eles ali no neutro. Não é ideal para eles. Eu recomendaria você nem ir tanto pro extremo ácido. 4.0 ali, 5.0. É um pH... Eles têm um range de pH bem extenso, né? Chega muito espaço ali que você tem para colocar. Dentro de um pH que vai desde 4.0 até o 6.8 é muito pH. Mas não é interessante que você coloque eles em pHs tão ácidos, mas tão ácidos assim, porque por mais que faça bem para eles estarem num pH ali de 5.5, que fica mais ou menos no meio do range deles, vai ser um pH difícil demais para você conseguir manter. Então é mais ideal que você mantenha eles, sei lá, num 6.0 ou num 6.5, que é um leve ácido e que está suficientemente bom para eles, eles vão viver super bem, do que você manter eles num pH que você não vai conseguir controlar tão bem assim, que é um pH mais para o 5.0, 5.5, ou o próprio 4.0 ali, que é o limite deles. Vai ser difícil de você manter, vai provavelmente ter variações no seu pH, e aí essas variações rápidas nos parâmetros da água fazem mal para os peixes, então não é legal. Tenta manter mais ali pro 6.5, 6.0. Se quiser manter ali no 6.7, 6.8, beleza. Mas eu recomendaria um pouquinho para trás para não ter, né, se acontecer alguma variaçãozinha no seu pH, ainda está dentro do range deles. Então 6.0, 6.5 é um pH bem legal para manter eles. Um pH mais fácil de manter. E agora a temperatura. Também quando a gente fala sobre peixes amazônicos, a gente vai estar falando de uma temperatura específica, que é a temperatura amazônica, a temperatura equatorial. É o clima equatorial. Clima equatorial a gente coloca ali que vai ser de 25 graus Celsius até 30 graus Celsius. Então se você pegar o seu termostato e quiser ajustar uma temperatura interessante ali para eles, para não ter tanta variação que fuja do range de temperatura deles, põe ali nos 26 graus a 28 graus, que fica uma água interessante para eles. 28 graus, acho até 27, 28 graus é mais ideal para você manter. Então, pega o seu termostato, ajusta ali para 27, 28 graus, ou para alguma temperatura no seu termostato que você veja no seu termômetro que está batendo 27, 28 graus, e mantém a água ali. Que daí vai ser uma água bem aquecida para eles. Eles gostam de águas bem quentes, então mantenham sempre ali, principalmente se morar nas regiões mais sulistas do nosso país, tenta manter, até aqui no sudeste é um pouco mais
quente, um pouco mais frio em alguns momentos do ano, então mantenham ali o termostato bem ajustado ali para 27, 28 graus, que esses peixes preferem águas quentes. Com relação à expectativa de vida, cara, para peixes cardumeiros, esses peixes eles vivem bastante. A gente tem ali muitos casos em que os peixes eles viveram só 4, 5 anos, mas tem casos muito comuns ali deles chegarem a 8 anos de idade. Então são peixes que vivem bastante até. Para um peixe cardumeiro, peixes menores, a gente sabe que o metabolismo do peixe, se o peixe é menor, geralmente ele vai viver menos. É óbvio que tem as exceções, que nem eu falei, por exemplo, no vídeo dos peixes paraíso, eles são peixes não muito grandes e que vivem bem. Agora o tetra neon vive bem também para um peixe pequeno, menor do que o peixe paraíso ali, vive mais ou menos a mesma coisa. 8 anos ali de expectativa de vida é bastante tempo. Então é interessante que você vai ter, né, esses peixes por muito tempo, eles vão estar aí fazendo parte do seu aquário por bastante tempo. Por isso fica também mais esperto com relação às reproduções, porque aí pode ser que o seu aquário ele lote mais fácil do que se fossem peixes ali que viveriam 2, 3 anos, que nem lebiches, por exemplo. Os tetras neon vivem um pouquinho mais, eles vivem ali até os 8 anos de idade mais ou menos, então fique esperto com as reproduções deles para não lotar o aquário. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo com alguém que vocês acreditem que possa gostar desse conteúdo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações sobre os vídeos que vão saindo toda semana, de terças e de sextas-feiras, às 7 horas da noite. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram, vai estar na descrição, é só dar uma olhada ali e seguir. E a gente se vê num próximo vídeo.